Caros irmãos, estamos juntos mais uma vez para estudarmos e meditarmos na Palavra de Deus. Hoje estamos estudando a 12ª lição, a penúltima lição do trimestre, por conseguinte, também a penúltima deste ano. Nós estamos estudando a visão dos fins dos tempos, revelação de Jesus ao apóstolo João. Os textos bíblicos se encontram em Apocalipse 20 e 21. E temos como texto áureo desta lição o Apocalipse 20 no versículo 5. E eu vou estar lendo para os irmãos. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amados irmãos, essas são as palavras de Jesus. Em Cristo tudo será novo. Promessas dignas e verdadeiras. Se não fosse assim, não vos teria dito, disse Jesus. O capítulo 20 de Apocalipse traz algumas dificuldades de entendimento por várias correntes interpretativas sobre os temas milênio, reino milenar, juízo final e o tempo de abrangência na história. Vamos seguir o pensamento amilenista, que defende que o milênio teve início com a primeira vinda e findará com a segunda vinda de Jesus. O significado do milênio, ou seja, 1000 anos, se encontra em Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 10. Quero ler para os irmãos o que se encontra em Apocalipse 20, nos versículos de 1 a 3. Os irmãos acompanham a minha leitura. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse o 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Esta visão, meus caros irmãos, ela envolve o número simbólico 1000, que significa totalidade, perfeição, ou seja, um número que representa período longo, com duração indeterminada e que não pode ser contado como literal. Assim diz o apóstolo Pedro: Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Amados irmãos, se atentarmos para a ordem de sucessão dos acontecimentos, vemos que a primeira vinda de Cristo é seguida por um longo período onde Satanás permanece amarrado, simbolicamente. Amarrado no sentido que Deus permite tão somente fazer aquilo que é da vontade de Deus, enquanto é seguido pelo pouco tempo de Satanás, segunda parte da grande tribulação. E esse pouco tempo de Satanás é seguido pela segunda vinda de Cristo, ou seja, vinda para o juízo final e estabelecimento do novo céu e nova terra. Vamos ver o reinado milenar de Jesus Cristo. Apocalipse 20, versículos de 4 a 6. O texto bíblico diz assim: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas
dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos são que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Esta visão que o apóstolo João nos narra faz-nos entender que esses eventos se passam no céu, pela própria narrativa e cumprimento de promessas de que o vencedor se assentaria com Cristo no seu trono. Encontra-se lá em Apocalipse 3:21. E essa é a nossa confiança e certeza de que um dia estaremos reinando com Jesus eternamente. O sentido do juízo final. Apocalipse 20, de 11 a 15. Jesus se assenta no trono como juiz. Apocalipse 20, 11. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Todos os mortos ressuscitarão e passarão pelo trono branco, símbolo da santidade, da justiça e vitória de Deus. Todos serão julgados por aquilo que for encontrado escrito nos livros. Seremos julgados pelas palavras, obras, omissão e pensamentos. A graça de Deus e a responsabilidade humana caminham juntas. Meus caros irmãos, de nada adianta ou valeria sermos crentes de boas obras, ações, vida piedosa, qualidade irrepreensível, se na verdade o nosso nome não estiver escrito no livro da vida. Às vezes somos crentes apenas de aparência, de fachada, ou simplesmente por conveniência. Naquele dia, só entrarão no céu os que tiraram o seu passaporte aqui na terra, os selados pelo Espírito de Deus, os que não se contaminaram e nem deixaram se levar pelas marcas do dragão, das bestas, dos falsos profetas, da grande meretriz, aqueles que se envolveram com as coisas de Deus e não deste mundo. Vamos falar um pouco a respeito do céu, o significado do novo céu, ou Nova Jerusalém, Apocalipse 21, de 1 a 8. Novo céu e Nova Jerusalém, nova terra, representa a vitória de Deus, do Cordeiro e da Igreja de Jesus Cristo, os remidos no sangue de Jesus. Os inimigos de Cristo e da Igreja foram lançados no lago de fogo. Tudo terminado, tudo encerrado. Os céus e a terra foram transformados e abrigam o tabernáculo de Deus. Assim se encerra o plano de Deus na comunhão perfeita entre Deus e seu povo, sendo a presença de Deus e Jesus juntos aos remidos. A essência dessa realidade nós encontramos em Apocalipse 21, 27. Estarei lendo para os irmãos. Nela, a Nova Jerusalém, novos céus, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amados irmãos, eu gostaria de finalizar
dizendo: mais uma vez, a Escritura nos orienta de que ninguém pode ser salvos pelas obras, mas pela graça concedida por Jesus Cristo, cujos nomes foram escritos no livro da vida. Apocalipse 20:15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Satanás está aprisionado, mas continua nativa, embora limitado pelo poder de Deus. Isso nos condiciona a estarmos em constante alerta para não cedermos ao pecado. Jesus é misericordioso e aguarda a todo tempo que o homem tão ocupado com as coisas deste mundo se volte para ele e venha participar de tudo que Deus nos tem preparados na eternidade. Que a Igreja de Cristo cumpra o seu papel de levar o Evangelho da salvação a todas as nações. E eu e você estamos preparados para aquele grande dia? Que Deus abençoe a todos e até a próxima vez, se Deus quiser. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém. E graças a Deus.